Olá, gente. Bom dia. Como vocês estão? Estão tudo bem? Então, vou nesse vídeo dar continuidade ao que a gente já estava trabalhando nos nossos assuntos, que era justamente sobre os desdobramentos da Revolução Industrial. Que bom que eu soube, fiquei muito feliz porque na reunião que teve de professores e a direção, eu soube que vocês tiveram a oportunidade de se avaliar e de avaliarem as aulas dos professores e que vocês gostaram desse mecanismo que eu encontrei de dar as aulas a vocês através de vídeos, né? Então vamos lá, vamos continuar. Como eu disse a vocês, a Revolução Industrial foi o momento em que foram inventadas máquinas. Isso tudo começa a partir da Inglaterra, as máquinas a vapor, no final do século XVIII. E essas máquinas a vapor elas vão gradativamente tomar o espaço que antes era do homem. Antes eram os seres humanos que faziam os trabalhos de fabricação de todos os utensílios que a gente precisa. Então, tudo ficou numa velocidade, a produção ficou numa velocidade muito maior e que isso não se alterou. Essa revolução industrial ela ainda está em processo. Né? Nós estamos usando hoje os computadores, né? A inteligência artificial e através dos computadores, muitas vezes até trabalho que era feito com o pensamento, com a inteligência, o computador está substituindo. E hoje a gente vai falar um pouco dos impactos negativos dessa revolução industrial, porque a gente viu que de impacto positivo tudo tem seus dois lados, né? É como uma moeda, né? Que tem o lado positivo e o lado negativo. Assim foi a revolução industrial. Ela teve uma fase onde tudo ficou muito mais rápido, as informações passaram a circular de uma maneira muito mais rápida, as mercadorias passaram a circular de uma maneira muito mais rápida e a integração entre os países. Né? A gente viu que à medida em que surgem as máquinas a vapor, essas máquinas a vapor elas também vão ser acopladas a meios de transporte, os navios a vapor e os trens, né? As locomotivas, né? Como que a Inglaterra passou a produzir trens e vendia trens para todos os lugares. E máquinas de todas as espécies, né? Por exemplo, aqui na cidade a gente tem o engenho Cipó Branco, que é um engenho do século XIX, e esse engenho hoje ainda está lá, mantém todo o maquinário, e se você observar na maquinaria do engenho, elas são inglesas. Elas vieram da Inglaterra, né? Vinha de navio até o Recife, do Recife vinha para os interiores através de carro de boi, né? E a máquina a vapor, por exemplo, os engenhos a vapor, aqui no Nordeste, eles passaram a substituir os antigos engenhos, aqueles engenhos antigos movidos por bois, ou por cavalos, ou pela própria mão humana dos escravos, né? Aquele engenho antigo que a gente chamava de engenho trapiche, que é o engenho movimentado por bois, né? Aquele engenho lento, ele passou a ser substituído. Os senhores de engenho que tinham mais dinheiro mandavam buscar essas máquinas de moer cana na Inglaterra. A Inglaterra não usava esse tipo de coisa porque não produzia açúcar, mas começou a produzir máquinas para os países que produziam açúcar. Então, o engenho Cipó Branco é um exemplo disso, né? Porque o que é que ele vai acontecer? Ele vai moer muito mais rápido com vapor, né? Tanto que eles queimavam e aí a produção passou a ser, a produção de cana, ela passou a ser muito mais dinâmica, porque moía-se a cana nas moendas. Esses engenhos eles tinham um reservatório d'água onde você botava, esquentava aquela água até ela virar vapor e aquilo ali movimentava as moendas, né, que era o lugar por onde passava a cana para extrair o caldo. Então o próprio bagaço da cana ele já servia para queimar e para servir de combustível para queimar a, a,
o bagaço, e esse bagaço e esse bagaço queimado era o que movimentava os engenhos. Isso levou à falência muitos outros engenhos. Os engenhos antigos, movido a bestas ou movido a bois, esses engenhos eles vão ficar o que se chama de fogo morto, né? Eles deixaram de produzir porque eles não tinham capacidade de produzir na mesma intensidade de um engenho a vapor, né? Produzia muito mais lentamente, então eles entraram em fogo morto, ou seja, acabaram as moendas e eles só produziam cana nas suas terras e transportava essa cana para esses engenhos mais modernos, esses engenhos a vapor, né? Então, aqui no Nordeste houve uma decadência dos antigos engenhos movidos a animal ou movidos por mão humana, mão dos escravos. E esses engenhos eles vão entrar em decadência, eles vão ficando antigos, obsoletos, e vai dando espaço aos novos engenhos movidos a vapor, né? A gente vê que até hoje, aqui no Nordeste mesmo, em Pernambuco, foi importado da Inglaterra linhas de trens para cortar o estado inteiro pegando essa produção. A gente vê que aqui muito perto da gente, em Timbaúba, passava a linha do trem. Ainda tem a linha do trem lá, embora que não funcione mais. Mas o que é que acontecia? Esse trem que passava em Timbaúba, ele se via para toda a produção de açúcar, de algodão, de tabaco, né, que é o fumo. Tudo isso era levado em carro de boi até Timbaúba, e de Timbaúba era botado lá para de lá ir para o Recife, para a capital, e da capital ir através dos navios a vapor levar para a Inglaterra, ou levar para a Europa, né, para os países da Europa, o açúcar, o algodão, o fumo. Então, enfim, foi uma verdadeira mudança total nos costumes, nas comunicações, tudo ficou muito mais rápido, muito mais dinâmico. Então, é, essa produção toda, e a Inglaterra cada vez mais rica, porque ela produzia trens, ela produzia navios, ela produzia máquinas de todas as espécies para serem vendidos a esses países, a pessoas que tivessem dinheiro de adquirir essas mercadorias. E tudo virou mercadoria depois da Revolução Industrial. E tudo ficou mais padronizado. Por exemplo, uma roupa. Antes a roupa era feita sob medida para cada pessoa. As roupas eram feitas artesanalmente, né? E depois da Revolução Industrial, não. Cria-se um modelo, por exemplo, a calça jeans, cria-se o modelo e fazem milhões da mesma, né? Nos tamanhos pequeno, médio e grande, e as pessoas consomem. Então, de qualquer maneira, o que é que vai acontecer? O impacto negativo para o artesão foi justamente ele perder a sua capacidade de inteligência. Antes, como eu disse, antes da Revolução Industrial, um marceneiro, ele ia construir móveis, ele pensava no móvel, ele cortava madeira, ele fazia todo o processo. Quando surgem as máquinas que vão fazer tudo isso, a inteligência, a criatividade do trabalhador não vai adiantar de nada, porque qualquer pessoa poderia operar uma máquina. Aprendi a operar uma máquina, então aquele conhecimento do antigo artesão não vai servir de muita coisa, porque agora o processo era todo feito pelas máquinas. Então, o que é que vai acontecer? Aquele trabalhador que antes ele tinha um ofício, ele tinha uma inteligência, ele sabia utilizar o seu tempo, a sua criatividade, ele passa a não valer nada, ele vai virar apenas força de trabalho. Aquele antigo trabalhador de madeira, aquele antigo trabalhador de vidro, não adiantava ele ter conhecimento nenhum, porque a máquina tomou o lugar dele, não é? Então ele ia para uma máquina simplesmente operar aquela máquina. E se ele de repente fosse expulso do trabalho, fosse demitido, automaticamente se arrumava outra pessoa que não precisava de ter conhecimento nenhum daquelas técnicas e botava aquela pessoa para produzir. Então tudo virou mercadoria, não é? Tudo era feito a partir com o propósito de ser vendido, não é? Então o próprio trabalhador virou mercadoria. A inteligência dele não valia de mais nada, né? A capacidade técnica dele não valia de mais nada. Então ele virou apenas uma força de trabalho que passou a ser consumido pelas fábricas, não é? E aí o que é que vai acontecer?
o trabalhador, ele vai surgir o que a gente chama de trabalho assalariado, né? Que antes não existia. O trabalho assalariado, ele passa a acontecer, as pessoas vão trabalhar para vender o seu tempo, não é? Então, até hoje, o salário significa isso, é o preço, é o dinheiro que se paga pelo tempo de vida do trabalhador. Então, eu gasto 12 horas por dia trabalhando e eu recebo por essas 12 horas, por esse tempo de vida que eu dediquei àquele trabalho. Não interessa mais a minha criatividade, não interessa mais a minha capacidade de inteligência, nada, né? Tudo virou mercadoria. Então é daí que surge o que a gente chama de capitalismo, né? Tudo, o mundo passou a girar em favor do capital. Tudo passou a girar em favor de virar mercadoria. Então, vai surgir fábricas de tudo, de coisas até que as pessoas não necessitavam, não é? Então, à medida em que se cria é, é, coisas sendo produzidas em larga escala, então as pessoas elas começam a ter novas necessidades. Antes uma pessoa poderia não. A cada momento surgem novas mercadorias. E as pessoas são incentivadas a adquirir essas mercadorias. Então, por exemplo, antes da Revolução Industrial, eu comprava uma roupa, ou eu fazia uma roupa, ou eu confeccionava, ou eu mandava confeccionar uma roupa, quando eu percebia que as minhas roupas estavam ficando velhas, não serviam mais para mim. Mas a partir de agora, quando se passou a produzir em grande quantidade e o preço muito menor, então o que é que vai acontecer? As pessoas começam a sentir necessidade de consumir, comprar coisas novas que a todo momento estão surgindo no mercado, não é? Você vê, a gente tem um celular hoje. O celular serve para muita coisa. Mas a todo dia surgem novos modelos de celular. E o que é que vai acontecer? Aquela pessoa que tinha um celular novinho que comprou ontem, ele já vai ter interesse naquele novo que surgiu, que saiu, porque a propaganda ela é feita para incentivar as pessoas a sentirem a necessidade de comprar coisas que muitas vezes nem precisa tanto, não é? Então, tudo passou a virar mercadoria, inclusive o próprio trabalhador. Não importava mais o tempo dele. Outro impacto negativo da Revolução Industrial foi a grande poluição, a poluição em larga escala, né? Fábricas a todo momento produzindo e automaticamente poluindo, não é? Porque se usava o vapor, então a poluição da fumaça, tudo. Então, se você observar no livro de vocês, tem imagens, tem pinturas de Londres, que era a capital da Inglaterra. Antes da Revolução Industrial, as paisagens eram uma coisa. Depois da Revolução Industrial, a paisagem ficou completamente alterada pelos dejetos das indústrias que era jogado nos rios, que era jogado no ar. Então, o número de doenças ele vai proliferar cada vez mais justamente por conta disso. E aquele trabalhador da fábrica que vai trabalhar vendendo sua força de trabalho em troca de uma coisa chamada salário, ele vai aquele dinheiro que vai ser pago a ele vai dar meramente para ele sobreviver mal, comer mal, viver mal, morar mal, enfim, sem conforto. Então, aqueles trabalhadores, eles vão viver quase que numa condição de escravidão. Vai receber um dinheiro para poder comprar aquilo que muitas vezes ele produzia nas fábricas, pelo um preço muito maior, né? Ele vai viver para o consumo, né? E de qualquer maneira não existia direito trabalhista. É bom que se diga, não existia férias semanais, não existia direito a folga, direito à licença maternidade, nada disso. Tudo isso foi sendo conquistado aos poucos. A gente vai falar no próximo encontro da gente sobre a luta dos trabalhadores para conseguir direito. Direito de descanso semanal, direito da licença maternidade, direito de ter a possibilidade de faltar ao serviço caso esteja doente. Enfim, tudo isso o trabalhador foi conquistando aos poucos, com muita luta e com muita gente que morreu por isso. Então, por hoje a gente está olhando os impactos negativos. Não deixem de ler o capítulo do livro, o capítulo que a gente está vendo sobre a Revolução Industrial. E a partir de agora eu já deixo o espaço para vocês fazerem perguntas, tirarem alguma dúvida que ficou desse momento de hoje e colocarem as contribuições de vocês. Se cuidem,
cuidem das famílias. A gente está na fase pior mesmo da doença. Já existe casos na nossa comunidade, a gente tem que se cuidar, tá bom? Então, um abraço a todos, beijinho, até a próxima.